Senhores, estamos de novo aqui na casa do povo brasileiro, no Ministério da Agricultura, junto com ele que eu considero já um grande amigo. Muito feliz, viu, Carlos, de estar aqui novamente contigo, Fábio. Você é um cara extraordinário, conversando com o nosso estado do Paraná. Todo o estado do Paraná, através das nossas emissoras, através do Portal de Ponta, a Revista de Ponta. Nós vamos degustar essa entrevista durante a semana inteira, porque eu tenho certeza que tem muito assunto importante para o nosso estado. Afinal de contas, somos o estado do agro, né? É isso mesmo. É um orgulho falar com você, rever um grande amigo que a política nos aproximou e também falar com todos os paranaenses que também vão estar tendo a oportunidade de nos assistir. Carlos, eu estava dizendo, ministro, naquela série de bandeiras que tem do Estado ali, que tem duas que palpita mais o coração. Três, né? A do Brasil em primeiro lugar. Brasil de todos nós. Paraná e não tem como, né, se desvincular dessa relação umbilical com o Paraná, né? É isso mesmo. Eu sempre que posso, e até porque pai, mãe, sogro, sogra, irmã, cunhados, irmãos da minha esposa, todos, sobrinhos, todos ainda morando ali em Bela Vista do Paraíso. Então, sempre que tem uma folguinha, um feriado, por exemplo, agora na Páscoa, Sexta-feira Santa, eu estava lá em Bela Vista do Paraíso, passo 2, 3 dias, 4 dias. Aliás, você me disse que quando ia para lá ia me chamar para nós comer uma carne, você não chamou. Mas é na Páscoa, cheguei da Sexta-feira Santa, da segunda eu já fui embora. Mas ministro, nós vamos com certeza. Tem muita coisa acontecendo, o país está respirando agro. Talvez por causa dessa confusão do Trump, das políticas externas, né, desse avanço, daquela viagem histórica que vocês fizeram, né? O que significou aquela Japão-Vietnã? Agora está indo para a China, num momento assim vibrante, o povo do agro. Ontem o Portal de Ponta colocou aquela notícia, 40 navios de soja. É isso mesmo. O que está acontecendo? Como é que está a tua cabeça em relação a essa movimentação toda, ministro? João, assim, primeiro, é importante a gente dizer que não se comemora a crise. Nós não podemos comemorar os procedimentos que estão sendo implementados pelo presidente dos Estados Unidos. É algo que desestabilizou a relação comercial mundial. Está uma insegurança nos mercados profundamente. E isso, certamente, teremos consequências. Uma, na minha avaliação, a inflação norte-americana vai se instalar para o povo dele. Há o risco, inclusive, de recessão mundial. Precisamos medir até onde vai isso, quais os impactos, se é verdade. Eu já chego a questionar se ele, de fato, vai levar a cabo as propostas, que cada hora ele vai e volta, vai a instabilidade reinou. Então, não há de se comemorar a crise. Mas, em momento de crise também, ao lado, paralelo de uma crise, tem as oportunidades. E é isso que nós estamos fazendo, aproveitando as oportunidades. O Brasil, sem sombra de dúvida, a agropecuária brasileira tornou-se um porto seguro para a alimentação mundial. Mas antes dessa crise, né, você já vinha com uma busca de novos mercados. Ela só pode ampliar. Veja que nós começamos o ano de 2025 com 300 novos mercados abertos de 23 a 2025. O presidente Lula, quando começou o mandato, ele me chamou e deu algumas missões. E uma delas, ele me relatando, Fábio, eu vou reestabelecer as boas relações de amizade, as boas relações diplomáticas brasileiras. O Brasil, que não tem contencioso com nenhum país do mundo, mas passou 4 anos criando picuinha. O governo passado, o presidente passado, ficava comprando picuinha, achando a mulher de um presidente mais bonita ou mais feia que a outra, que o regime comunista da China, eu não apoio, não participo, mas nosso principal comprador, nosso maior parceiro comercial, uma hora com os Estados Unidos, se um presidente é de um lado, ele não gosta, se é do lado que ele gosta, aí fica ótima a relação. Quer dizer, diplomacia não é isso, João. Diplomacia, o Brasil tem um exemplo de boas relações diplomáticas. E o presidente Lula falou, vou resgatar isso. Paralelo a isso, eu quero que você saia mostrando ao mundo as oportunidades que a agropecuária brasileira tem a oferecer, a segurança, leve os empresários da agropecuária brasileira, de todos os setores, nas missões, para ampliar os mercados. Eu quero 200 novos mercados abertos no mandato que eu estou começando agora. Um Esse trabalho iniciado e liderado por ele foi tão bom que nós estamos hoje, em fim de março de 2025, com 351 novos mercados abertos. E mais que isso,
um portfólio espetacular. Não estamos vendendo só soja, milho, carne bovina, carne suína, carne de aves, algodão, não. Estamos vendendo gergelim, abrimos mercado para DDG, pescados, sorgo para a China. Você sabia? E olha, apostem, produtores brasileiros, apostem, pode começar a cultivar sorgo. Vai reagir o mercado de sorgo no Brasil, porque 70% do consumo de sorgo da China era proveniente dos Estados Unidos. E qual é o estilo de terra que precisa o sorgo? O sorgo é o substituto do milho, no momento que ele precisa menos água, ele precisa menos, ele sofre menos o estresse hídrico na seca. Então, você planta milho, aí vai entrar um risco mais no plantio. Ele é bom para o Paraná? É bom para o Paraná, bom para... E assim, e é uma janela mais curta, 90 dias você já está produzindo. Ele tem o valor nutricional com o milho, menos energia. Ele não tem o óleo de sorgo, como tem o óleo de milho. Então ele vale 30% menos, mas ele custa menos para produzir. O Brasil representava 0,9% da exportação de sorgo, quer dizer, não tinha mercado. Abrimos só a China para vender sorgo. Certamente vai ampliar muito essa relação. Essa relação com a China agora me parece que estreitou. Eu estava conversando com a Carla, você está indo para a China agora, né? De novo. Um momento é importante, né? Da saída. Qual é a perspectiva dessa viagem para a China? Assim, nós conseguimos tantas ampliações de mercados nos últimos 2 anos e meio. Eu achava, olha, não sei se essa viagem agora terá grandes frutos. É só manutenção. O presidente marcou e vamos... Bom, resumo, teremos 200 empresários nos acompanhando. A perspectiva, de novo, de ampliação em todas as áreas. Até por um fato instantâneo. É isso, a oportunidade. É a oportunidade. Na crise você não comemora, mas acha a oportunidade e vai lá. Então, nós temos a oportunidade de ampliar o mercado de carnes, nós temos a oportunidade de abrir o mercado, por exemplo, do DDG. O DDG é o coproduto na produção de etanol de milho, que é o farelo de milho. Como tem o farelo de soja, é o farelo de milho. Nós já abrimos para 19 países. O Brasil está fazendo uma revolução na produção de etanol de milho, aliado ao de cana-de-açúcar, mas sem ser concorrente com alimento, porque o DDG produz a mesma ração com mais proteína. Abrimos também 19 países, estamos vendendo internamente, mas para 19 países o DDG. E pode ser que a gente consiga avançar na abertura do mercado de DDG para a China. E outros mercados, outros assuntos. Eu acho que é importante, né, ministro, a gente fortalecer um pensamento aqui de que este avanço não é por consequência estritamente desta crise criada pelos Estados Unidos. Eu lembro bem da primeira entrevista que a gente fez, que se já pontuava esse crescimento e essa abertura de mercado lá atrás, antes de qualquer... O Trump não era nem... Como ele disse. Isso foi feito, construída uma caminhada, agora é consequência. O presidente Lula tinha me pedido 200 novos mercados no mandato. Eu disse a você, no começo da nossa entrevista, que janeiro de 2025, portanto, finalizando metade do mandato, 2 anos de mandato, tinha 300 mercados abertos. 300. Hoje está em 351. E não tinha Trump ainda. Não tinha Trump no mandato. Então, nós fizemos já 351 mercados e vamos continuar avançando. E mais, os mercados abertos, vamos ampliar a relação de negócio, porque uma coisa é abrir o negócio, abrir o mercado. A outra é levar os empresários. E aí nós estamos fazendo isso. Abrimos um mercado, por exemplo, de ovinos e caprinos para o Oriente Médio. Vender ovelha, carne de ovelha, de caprinos, de cabrito, para o Oriente Médio, que é um grande consumidor disso. Mas, paralelo a isso, a gente pega pela mão. Criamos aqui um programa que as trades ficam sabendo de todas as oportunidades. Não é vender só soja, milho, algodão, carne de frango, suíno, bovino. Não, tem muita coisa para abrir. Vamos vender sorgo, vamos vender carne de ovinos. E também pega as associações para chegar nos produtores, nos frigoríficos e ensinar, você tem que cumprir esse requisito, está aberto o mercado, mas eles exigem isso sanitariamente, ensina a cumprir o protocolo e fazer o negócio. Você volta da China e da Angola agora, também. E daí, segunda viagem já tem um evento importantíssimo que o mundo vai ver, que o Brasil está livre da febre da aftosa. Sem vacinação. 64 anos o Brasil lutava com essa doença. Primeiro, as crises, quando tinha casos e todo o problema gerado por isso. Depois, campanhas de vacinação, campanhas para a erradicação. Inclusive, nas nossas fronteiras, nos outros países do Brasil, ajudou muito, por exemplo, a Bolívia.
O Brasil entrava com autorização, com diplomacia, vacinar também dentro da Bolívia. Hoje a Bolívia tem um status sanitário espetacular, muito parecido com o Brasil, graças ao auxílio que o Brasil deu, mas também isso nos ajudou a nos preservar. E depois de 64 anos, nós intensificamos muito nesses últimos 2 anos, parceria com os governadores, todos os governadores, ampliaram, cumpriram, porque para o Paraná foi modelo nisso, né? Exato, e aqui eu quero fazer, olha, com anos, muita justiça, fazer um registro ao ex-secretário, que é secretário agora de Finanças do Estado do Paraná, mas é o que coordena a Secretaria de Agricultura, o Ortigara. Ortigara. Cara, muito competente. Passa governo e vai governo, muito ele é sempre o secretário de Agricultura, uma competência. O Paraná já estava nesse status livre de febre aftosa sem vacinação há alguns anos. Mas ainda nós tínhamos estados que ainda tinham vacinação. Porque você pode sair, uma lista de procedimentos que você precisa cumprir para poder ter esse reconhecimento. O Paraná, como disse, já estava fora da vacinação há alguns anos. Mas você, dentre outros, você tem que ter um índice do vírus inerte na população dos animais, dos bovinos, acima de 97%, 98%. Então, você tem que vacinar, criar a imunidade no rebanho, testar sorologicamente que o rebanho está praticamente todo ele imune, é a vacina de tudo aquilo que a gente prega também nos seres humanos, é a ciência. E aí nós intensificamos naqueles estados que ainda precisavam fazer vacina. E os nossos governadores foram parceiros e nós então atingimos esse nível de sorologia, e também os outros requisitos, reforço de fronteiras entre estados, as agências estaduais de defesa mais equipadas, equipamentos, máquinas, laboratórios, veículos, pessoal, as fronteiras entre países, tudo isso nós cumprimos nesses 2 anos e encaminhamos o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal em agosto do ano passado. Em fevereiro, tecnicamente, eles já reconheceram que o Brasil cumpriu todos os requisitos e agora, no final do mês de maio, tem então a convenção da Organização Mundial de Saúde Animal e no dia 6 de junho, uma data histórica. O presidente Lula vai receber o certificado, o Brasil todo, livre de febre aftosa sem vacinação. Isso faz com que a gente amplie as oportunidades comerciais. Pois é, até quem me pediu para abordar esse assunto foi o Ortigara. Ele me disse quais são as perspectivas para o Brasil diante deste evento maravilhoso que acontecerá em maio. Olha, Ortigara, você sabe, você conhece muito bem deste mercado e desse fato. Por exemplo, o Japão é um dos poucos países importantes de grande consumo e remunerador que não compra carne bovina brasileira e suína porque tinha vacinação. Não comprava carne bovina brasileira. Já tem uma missão de inspeção japonesa para o Brasil, porque sabe que o Brasil vai receber esse certificado e com isso nós vamos avançar muito para poder abrir o mercado da carne bovina para o Japão. Sim. O Chile, por exemplo, era um mercado que o Paraná esperava tanto, porque o Paraná já tem o status livre de febre aftosa. Abrimos o Chile. O Paraná agora vai vender carne suína para o Chile. Entendeu? Então, e Santa Catarina, né? Santa Catarina, Santa Catarina já estava. Santa Catarina suína, já estava com esse status. Então, assim, quando a gente avança no protocolo sanitário, ganha um degrau a mais de boas práticas e de sanidade, você ganha, consequentemente, a oportunidade para vender para os mercados mais exigentes, que são os mais remuneradores. Os que pagam melhor. Que paga mais. Que paga mais. O ministro, teve um lançamento agora de um programa em São Paulo essa semana, que eu até queria aproveitar essa oportunidade, porque quando você tem um lançamento, a comunicação, claro, depois vem, faz, mas fica aquela dúvida, o que é isso aí? Esse Caminho Verde. Caminho Verde Brasil. O que é esse programa? Como é que as pessoas podem participar desse programa? Bom, perfeito. Ele vem lá do plano de governo do presidente Lula. O presidente Lula me pediu, e eu fui um dos que trabalhei o plano de governo na área da agropecuária, junto com o Carlos Agostinho, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a Luiz Mercadante, que coordenaram o plano de governo do presidente Lula e tantas outras pessoas. E o presidente pediu assim, qual é o norte, onde a gente pode avançar, mas eu não quero desmatamento. Eu não quero mais que o Brasil cresça produzindo alimentos sobre a ótica de fazer desmatar. E eu concordo plenamente. Você sabe, João,
é importante dizer que a nossa agropecuária é tão forte, tão eficiente, que ela tem ativos muito importantes. Gente que sabe lidar com a terra, homens e mulheres vocacionados, tecnologias de última geração, tudo que lança de melhor na agropecuária do mundo está aqui dentro do Brasil lançando ao mesmo tempo. Máquinas, equipamentos, sementes, tudo isso são os ativos brasileiros para produzir tanto. Mas nenhum ativo é maior do que clima. Um clima estável, chuva na quantidade certa, sol na quantidade certa e na hora certa. Então, preservar o clima é preservar a perpetuação da nossa agropecuária. Se a gente cuidar do meio ambiente, a gente cuida que vai ter clima para produzir alimento com abundância. De nada adianta ter todos os outros ativos num deserto, não produz. Então, como a gente pode crescer com responsabilidade? Tem como fazer isso? Aonde? Então, lá no plano de governo era recuperação de pastagens degradadas. E nós começamos, desde o primeiro ano, no primeiro plano safra, destinamos 7 bilhões de reais, 2 anos de carência, 7% de juros, 10 anos para pagar. Já estamos no segundo plano safra, já foram empregados 15 bilhões de reais nesse programa e recuperamos 3 milhões de hectares de áreas degradadas, que está produzindo pouco, meia cabeça de gado por hectare, que tem potencial para fazer agricultura naquela terra, ou uma pecuária intensiva, ou a integração com floresta plantada, com eucalipto, com celulose, o que quiser fazer, mas recuperar o solo com calcário, com fosfato, com matéria orgânica, boas práticas agronômicas, recupera o solo, ele volta a produzir e você não precisa desmatar mais. Paralelo a isso, colocamos esses recursos no Plano Safra. Começamos a percorrer o mundo, mostrar para os fundos internacionais, fundos que defendem a preservação ambiental, olha, o Brasil aqui tem um programa, nós estamos recuperando a área degradada e com isso amplia a produção de alimentos, de energia, mas preserva a floresta em pé. E fomos captar recursos com isso. E fizemos a primeira captação, são 2 bilhões de dólares, algo em torno de 12 bilhões de reais, que vão financiar a recuperação. E aí, já não se trata mais de pastagem degradada. Áreas degradadas em alguns estados. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos os incêndios. Né? Os incêndios que queimou os canaviais de São Paulo, de Minas Gerais, acho que pegou alguma coisa até no Paraná. Algumas pastagens no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. É uma área que ela entrou num estado de degradação. Quando passa um incêndio desse, queima matéria orgânica, queima nutrientes do solo, né? Então, esses produtores puderam e acessaram as linhas de crédito do plano Safra para recuperar, para comprar calcário, comprar fosfato, incorporar isso, fazer matéria orgânica e voltar à sua atividade. Por isso nós decidimos, então, que não se trata mais então, de recuperar a pastagem degradada. Entendi. É área degradada. Tem algum estado de degradação? Precisa comprar calcário, precisa comprar fosfato, precisa comprar cloreto de potássio, precisa fazer matéria orgânica, busca a linha de financiamento. E por isso, então, criamos um nome. É o Caminho Verde Brasil. O cara que vai no Caminho Verde, você tem um respiro no Plano Safra para outros... Juros mais baratos, carência, longo prazo, 10 anos para amortizar. Agora, tem que pactuar algumas obrigações. Por exemplo, eu mesmo que tenha direito pelo Código Florestal de desmatar um pedaço da minha propriedade, se eu pegar esse recurso para mim recuperar uma área degradada nela, eu tenho um compromisso, eu faço um compromisso que não vou desmatar por 10 anos. Porque eu estou recuperando, estou ganhando um subsídio para recuperar uma área que está produzindo pouco. Entendi. Dentre outros, eu tenho compromisso social. Eu vou, por exemplo, dá só um exemplo, eu vou contratar dentro do meu quadro de funcionários 15% de mulheres. Eu vou ter compromissos sociais com a minha propriedade, porque eu estou tendo um incentivo de boas práticas. Então o Caminho Verde ele não se trata só de meio ambiente. Não. É um ele belo tem um programa. aspecto social... Também, é de inclusão social. É um belo programa. E a missão do governo agora é contar isso, né, ministro? E já veio os primeiros, então, 2 bilhões de reais, numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Como é que faz a Tesouro pessoa para Nacional. buscar isso? O cara que está nos ouvindo agora, diz, pô, ele vai buscar isso. O lançamento, o Tesouro Nacional, a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, o Ministro Haddad, então fez um chamamento, vai ter um leilão, os bancos vão se habilitar. Como que eles vão se habilitar? Quem fizer a menor taxa de juro, é um leilão mesmo,
e aí vai estar na rede bancária. É mais ou menos o mesmo caminho que o Plano Safra. É o mesmo caminho do Plano Safra. Vai estar disponível Ministro, na rede bancária. com essa questão da Selic, qual é a previsão que nós temos para o Plano Safra 25, 26? Tem gente, claro, tem os pessimistas que acham que do jeito que está, como é que vai sustentar esse crescimento do Plano Safra? Perfeito. O Plano Safra é impressionante, a evolução que está tendo, né? É isso mesmo. Eu comento assim, e eu acho que já falei isso para o senhor, tem outras classes nesse país que ficam dizendo assim, pô, por que só para o agro? Por que o agro é tão beneficiado assim? Por que não tem um plano safra para outros segmentos? E mesmo assim, o agro reclama. Talvez, sabe? do presidente, então, do governo, né? É. Mas veja, é decisão dele, né? Só para você ter noção, nós estamos no segundo recorde consecutivo do tamanho do Plano Safra. O primeiro Plano Safra foi 40% maior que o Plano Safra do governo passado, o último deles em 22, e o de 2024 para 2025, mais 23% maior. Então, 63% maior, porque o custo de produção ficou menor e o volume de dinheiro foi maior ofertado. Então, ele dá 63% mais eficiente. Isso custou mais e foi determinação do presidente Lula. Mesmo em momentos que nós temos que ter a responsabilidade fiscal, responsabilidade com o orçamento, com o equilíbrio fiscal, ainda assim foi deliberação dele, autorização dele para que o ministro Fernando Haddad alocasse 3,6 bilhões a mais de recursos do Tesouro para equacionar e fazer o maior plano safra da história. Já agora, então, em 2025, nós sabemos, com a Selic nesses patamares, é impeditivo, né, de crescimento, agropecuária e qualquer atividade econômica fica retraída com a Selic, que é a taxa básica, é a mínima. Sim. Porque não significa que você pega dinheiro a 14%, 15%, é a básica, é a mínima. Você vai pegar a taxa no mercado aí está 19%, 20% ao ano. Quer dizer, isso tira qualquer tipo de competitividade do setor. Então, por isso tem que ter um equacionamento dessas taxas de juros. É claro que não tem orçamento para tudo isso. Então, como que a gente pretende superar e fazer de novo e cumprir o compromisso do presidente Lula de ter planos safras cada vez maiores e mais eficientes para os produtores? Então, primeiro, nós vamos dar prioridade no plano safra para a agricultura de médios e grandes produtores ao Pronamp, que atende os médios produtores com a maior subvenção, com taxas de juros mais reduzidas possíveis e também com destinar que eles sejam estimulados a produzir aquilo que vem para a nossa mesa, para o nosso alimento. Como já fizemos no ano passado, nós estimulamos a produção de arroz, que nós tínhamos uma deficiência até por conta dos enchentes no Rio Grande do Sul, e agora estamos colhendo uma super safra de arroz. O arroz já baixou de preço no supermercado, o produtor de arroz está ganhando dinheiro, teve o juro certo, compatível na hora certa, e o governo está sempre atento, ofereceu o contrato de opção ao produtor para que remunere o produtor, mas que o arroz seja abundante na mesa das pessoas. Então, nós vamos direcionar. O que nós queremos aumentar a produção? É feijão, é milho, é arroz, é batatinha, tomate, médios produtores. Imagina um produtor 100 hectares de batatinha, como que vai? É bastante produção. Então, vamos estimular isso. E os demais produtores que têm a sua economia voltada à exportação, nós vamos então estimular os custeios nas linhas dolarizadas. Ele não corre risco da variação cambial, o juro internacional é muito mais barato que a Selic hoje no Brasil e não tem a equalização do tesouro. A gente pode captar e ofertar. Estamos ofertando neste plano safra que está em execução, linhas de crédito para investimento e para custeio, a dolarizada a 8,5% ao ano. E ele não corre o risco da variação cambial, porque ele exporta, ele tem a fonte da receita dele redeada no câmbio, né, no dólar. Então, a gente vai estimular muito isso para que a gente possa, as agências, o sistema financeiro estimule os produtores, mostre de como ele tem que cuidar da comercialização, fazendo ela dolarizada, que é uma operação simples, que ele só não faz a última operação da venda, que é transformar de dólar para real. Ele vende mesmo em dólar. O senhor fala em operação simples, eu ainda tenho essa dificuldade da tecnologia, né? Por preguiça, na verdade. A gente se acostuma com papel e caneta, né? E a gente que trabalha com a comunicação acaba sempre rascunhando tudo, mas o lançamento do CIF digital vai mudar também
a agilidade desse mercado. Olha, um outro legado que nós estamos buscando entregar aos produtores, produtoras, à agroindústria, é um Ministério da Agricultura informatizado, tecnológico, moderno, eficiente. Veja, João, você acredita que até nós chegarmos aqui, e até o ano passado ainda, depois do diagnóstico e fazer isso mudar, 2 países do mundo emitiam certificados vegetais, o chamado EFITO, para frutas e grãos para exportação, no papel. 2 países do mundo, Brasil e Venezuela. E olha o tamanho da safra brasileira, olha o tamanho da produção de grãos, de soja, de milho, de frutas, 70 mil toneladas de frutas o Brasil exporta, produz e exporta. E tem que ser no papel, tem que apresentar um certificado. Chegava o ponto de um navio de soja ou de milho chegar do outro lado do mundo e o certificado ainda não tinha ficado pronto, ter que esperar pagar demurge até chegar o certificado de papel. Na era do e-mail, da tecnologia, do WhatsApp, não faz sentido isso. Nós já modernizamos. Hoje, os certificados são todos eletrônicos. Das carnes, tudo eletrônico. Já são mais de 110 mil certificados, CSN para as carnes, para as proteínas animais e os vegetais, frutas e grãos, emitidos eletronicamente e sem taxa para o empresário. Além disso, agora lançamos o CIF Digital. Pois é, esse aí. Foi lançado, simplificar, não é precarizar, mas o empresário vai começar um pequeno empreendimento, um pequeno laticínio, um abatedor de frango, ou uma fábrica de queijo ou de embutidos. Demorava quanto tempo para o cara conseguir? Um processo burocrático, juntando documento, ele vai fazer. Tem alguns, simplificar, por exemplo, produção de ovo, muito simples, sanitariamente, de mel. O CIF sai na hora, eletronicamente. Alguns que precisam de vistoria e inspeção, ele cumpre os requisitos no sistema, vai lá o auditor, faz a auditoria, já dá o ok que está tudo certo. Uma semana está liberado o CIF, simplificou. Mas não é só aqui dentro do Ministério. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é ligado ao Ministério da Agricultura, você acredita que das 700 estações meteorológicas, ainda 173, se eu não me engano, ainda eram analógicas, que precisa aí um cidadão contratado pelo Ministério da Agricultura de manhã coletar os índices, temperatura, umidade, pressão, sim, lançar numa planilha e mandar para o meteorologista fazer. Inaceitável. Nós temos lá 600, 700 estações meteorológicas digitais, que a última compra dessas mais modernas foi a presidente Dilma que fez em 2014. Imagina como era o teu telefone em 2014 e como que é o de 2025, são as mais modernas. Você nasceu no agro, né? Você nasceu no agro, você nasceu lá no campo. Eu nasci embaixo do pé de café. Na roça. Lá em Bela Vista do Paraíso. Se eu lhe pedir uma coisa, sempre quem nasce no agro traz a terra dentro das suas emoções. Nessa evolução toda, né? Faculdade, a vida, hoje ministro, com muita sinceridade, você consegue enxergar um governo que teve uma dedicação tão grande para o agro que nem o governo Lula? Olha, vou lhe dizer, com todo respeito aos demais, não só nesse, mas nos governos do presidente Lula. Quando eu tomei a decisão, em 2022, de apoiar o presidente Lula, e eu vim anunciar a ele como senador da República, junto com alguns companheiros lá do estado de Mato Grosso, eu falei para ele assim: presidente, eu vim lhe relatar. Ele estava aqui em Brasília, estava num hotel, nós nos encontramos, tomamos um café. Assim, vim aqui espontaneamente, era abril de 2022, muito antes da campanha ainda, declarar que o senhor será o meu candidato a presidente da República. Primeiro, meu partido, o PSD, não terá candidato, então eu não tenho obrigação partidária. E segundo, e mais importante que isso, é um reconhecimento, porque eu não era político quando o senhor era presidente da República. Eu que cheguei em Mato Grosso no assentamento de reforma agrária, vivi na pele a ausência do poder público. Falta estrada, falta ponte, falta posto de saúde, falta plano safra, falta investimento. Eu vivi na pele isso. E vivi o associativismo. A melhor maneira de cobrar isso do poder público é se associar. E fui até ser presidente de uma entidade representativa de classe. E isso me levou para a política. Mas quando o senhor era presidente, o senhor
para os produtores brasileiros, por exemplo, o endividamento que se arrastava por toda a agropecuária brasileira, desde os planos econômicos, plano Collor, plano cruzado, plano não sei o quê, e veio o real que estabilizou a moeda e a economia brasileira, mas ficou um passivo de endividamento que foi se arrastando dos anos 80, 90 até 2008, e o senhor fez uma medida provisória e repactuou todas essas dívidas, 80 e poucos bilhões de reais, alongou em 20 anos e deu crédito para todo mundo. Fez uma revolução na agropecuária brasileira, trouxe todo mundo à normalidade. Olha quanto cresceu a agropecuária depois disso. Mas se não fosse só isso, foi o senhor que criou o Programa Nacional do Biodiesel e mudou a relação da produção de soja, porque soja tinha valor um pouquinho do óleo, que é o que é vendido nos petzinhos para consumo humano, mas é o farelo de soja que puxa o valor deste produto na economia. Legal. É o farelo. Mas aí, a partir do momento que a gente deu destino para o óleo de soja, também poder fazer biodiesel, e aí ele se equivale a petróleo, porque ele substitui petróleo. O senhor criou o Programa Nacional do Biodiesel e vai substituindo gradativamente, e agora ele voltou agora nesse terceiro mandato. O governo passado retrocedeu a B10, já estamos em B14, vamos a B15. Significa que o óleo de soja equivale e substitui petróleo fóssil. É verde, ecologicamente renovável, produz na terra e dá um valor ao óleo de soja, que pode, então, alavancar a agropecuária. O senhor fez ferrovia, fez terminal ferroviário, fez infraestrutura. Por tudo isso, eu conheço o seu jeito de governar e como o senhor gosta da agropecuária. É por isso que eu apoio o senhor. E foi por isso que eu fui apoiar ele. E agora tive a oportunidade de virar ministro. E eu sei tudo que estamos fazendo. E me diz uma coisa, ministro, qual que é o teu pensamento em relação ao MST? O MST... O agricultor, muitas vezes o pessoal do agro usa o MST como um discurso fácil para ser negacionista e não admitir os avanços do governo. Olha, veja, é fato que o governo, um governo, seja qual ele, de que lado ou de que visão ideológica seja, independente disso, a obrigação de governos é atender o sonho, a expectativa de uma vida melhor da população. É para isso que se governa. É para isso que alguém ganha a eleição. Quando a gente deposita o voto na urna, João, a gente deposita de que aquele representante escolhido vai fazer a minha vida, a sua vida melhor. E muitas vezes, o sonho de expectativa de vida melhor de uma pessoa é fazer um curso superior, fazer uma faculdade. E o governo tem que prover programas, como FIES, programas que os mais humildes possam ter aquele sonho de vida melhor realizado. Fiz uma faculdade. Quantos casos tem? Quantas coisas boas surgiram? Quantas mentes hoje são profissionais porque teve um programa exatamente liderado, porque teve uma oportunidade. Muitas vezes o sonho de felicidade está numa casa própria. Poder ter a condição de ter uma casa para morar, comprou ou ganhou num programa social. É isso que ele espera do governo. E vem lá, por exemplo, Minha Casa Minha Vida faz isso. Tem outro cidadão que o sonho dele é um pedacinho de chão para cultivar. Ele sonha com um pedaço de terra, ele tem vocação para lidar com a terra. Por isso tem os movimentos sociais, por isso tem o MST. Eu não defendo a invasão de terra, a terra escriturada, que tem um proprietário. O cara que está lá não pelo sonho, mas está lá pelo... pela baderna, não, mas um movimento organizado, que sonha e reivindica um pedaço de terra para aquelas famílias. O que tem de errado nisso? Nada. E pega a terra pública ou privada, desde que negociado com o proprietário, compra e destina para um pedacinho de reforma agrária para cada um. E veja quantos exemplos bonitos. O Paraná, por exemplo, 32 cooperativas... Agora o presidente ia para a Urtigueira... Deve estar lá, não sei se está lá hoje, né? 32 cooperativas produzem produtos lácteos, queijo, iogurte, tudo oriundo da agricultura familiar, arroz orgânico, produz fécula de mandioca, farinha de mandioca. Agora nós estamos com um programa, construir uma fábrica de sorvete, fruto da produção de açaí plantado nas reservas legais, nas aldeias indígenas, coleta-se, vai na indústria, produz o sorvete da agricultura familiar. E a casquinha, a partir de mandioca, produzida pela agricultura familiar. Arroz, e para produzir macarrão sem glúten a partir de arroz. A fábrica da agricultura familiar, uma cooperativa, que o MST é o coordenador,
Que bonito transformar a oportunidade em pequenas propriedades. Não é concorrente um do outro. Eu gosto de falar com o ministro Fábio, porque nisso, quando a pessoa faz o que gosta, brilha os olhos, né? Se está realizado, né, Fábio? Acho que, eu não sei, eu arrisco dizer assim que você não estaria, eu acho, tão realizado como senador, feliz. Mas é nessa pasta que você está, nesse lugar. Que missão que Deus te deu, hein? Imagina. Tem um cara aqui, tal de Luiz Eduardo Gobel, ele é de Ampere. Eu recebi uma mensagem, eu disse na rádio que estaria hoje contigo, e daí ele mandou uma mensagem na rádio, dizendo assim, este cara está deixando um legado na agricultura. Legal, obrigado, Luiz. Obrigado. Que legal, né, cara? Que bacana mensagem. Escutar, né? Do nada, hoje pela manhã, fazendo minha participação ao vivo. Né? E, enfim, eu quero encerrar pedindo, entrando só para que o Brasil conheça um pouquinho mais agora do Carlos Fávaro, né? Que é o Paraná, que tem um paranaense que virou senador no Mato Grosso, que foi para o Mato Grosso cedo, mas que tem a sua família no Paraná. Esse Paraná conheça um pouco mais, apesar de que eu tenho falado muito de você lá nas nossas muito emissoras obrigado. E tal. Quem que manda lá é uma mulherada na casa, né? Sou bem mandado, viu? Tem a dona Claudineia, né? Tem a Rafaela, a Beatriz. Eu vi uma foto esses dias, bendito fruto, até que nem eu, né? 2 filhas, a esposa, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, Deus me permitiu construir uma família maravilhosa. Eu que saí de uma pequena propriedade ali em Bela Vista do Paraíso, um sonho de uma propriedade um pouco maior, faço parte da reforma agrária da Câmara. A família cresce, não cabe no sítio, tem que arrumar uma terrinha maior. E aí esse sonho se realizou em Lucas do Rio Verde, um município que era um assentamento de reforma agrária. A minha família não foi cliente da reforma agrária, mas compramos uma gleba muito em torno, porque se alguém em algum estado, alguma região, o governo está dando, entre aspas, terra para alguém, do lado é quase dado. O preço é muito barato e por isso coube então a gente se instalar ali. E esse pequeno produtor ter oportunidades. Primeiro, depois virar presidente de cooperativa, de associação, depois vice-governador, senador da República e sentar na cadeira de ministro da Agricultura. Nunca mais o que, né? Nunca imaginei. E tem uma família abençoada, eu vejo nas fotos, nas suas postagens. Que música você gosta de ouvir? Eu sou eclético, gosto de aze. Mas um sertanejo, gosta também, não? Tem momento que música sertanejo você gosta de ouvir? Olha, sabe o que faz que eu estou hoje? Hoje eu estou na turma do pagode, estou ouvindo muito pagode. Mas ouço sertanejo, gosto muito de rock, gosto muito de rock. Rock nacional? Rock nacional, rock internacional. Gosto muito de música. Gosta de ouvir música? Gosto de ouvir música. Minhas playlists, eu gosto tem a hora que... Acho que todo momento no dia que puder também eu escuto alguns louvores, gosto de ouvir. Tem momentos que a gente precisa, né? Precisa. Então eu tenho playlist de louvores, tenho playlist de rock, tenho playlist de música sertaneja raiz, universitário, de pagode, de rock nacional, eu escuto de tudo. A música é vida. É vida, é alegria. Mas, ministro, tem aquele bate e volta, sabe? Uma frasezinha só para encerrar. Eu queria te fazer um bate e volta assim. Suinocultura. É a verticalização da produção e de oportunidades. O frango. É a proteína mais barata e mais eficiente do mundo e os brasileiros dominaram esse produto. O leite. É a fonte da vida. O soja. O soja é a proteína que revolucionou a alimentação mundial. O boi. A proteína mais nobre que existe. E a tainha? Essa aí é iguaria. Para encerrar, o milho. O milho é a fonte da composição mais democrática do mundo. Não existe país do mundo que não produza milho. Cara, eu nunca tinha pensado em fazer um bate e volta assim, com uma qualidade que nem essa. Cara, o Brasil está muito bem servido. Eu tive essa oportunidade essa semana de estar com a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana. Meu Deus, que história de vida. Espetacular. Que preparo, cara. Primeira mulher presidente de um banco público, do Banco do Brasil. Uma feirante, rapaz, que virou. E quantas pessoas falavam, e eu escutei. Aqui, contando uma particularidade, eu cheguei quando o presidente fez a escolha, algumas pessoas chegaram assim, mas será, presidente? É o maior banco do Brasil, um banco público. Será que essa mulher vai dar conta? Quer dizer, que preconceito, né? Está dando show, os números do Banco do Brasil estão bombando. Abriu as portas do banco para
tudo. Você nota nos funcionários do banco, eles falam. Teve um senhor, um funcionário antigo do banco, lá de Ponta Grossa, ele me disse assim, João, eu sinto a diferença que está o banco. Essa mulher abriu as portas do banco para todos, para o autista, em termos de colaboradores. Para tudo e para todos. Tive com o Renan, jovem, 44 anos, uma inteligência, um talento potencial. da política brasileira. Um talento. Cara que... Eu acho que no futuro vai ser difícil vocês disputar a eleição para presidente, todos vocês aí, viu? Porque do jeito que vocês estão... Alguns vão ser. Mas olha, Fávaro, olha, Fávaro, olha, escrevam o que eu estou falando. Eu não sou vidente, mas eu sinto que pessoas preparadas, assim, que têm essa missão, têm a honestidade, a aproximação. O ministro Renan disse isso para mim, olha, João, eu quero ter ética, transparência e aproximação. E eu sinto isso em vocês. E tive com a ministra Gleice, que essa é uma guerreira. A nossa paranaense, olha, espetacular. Eu já tive com ela esses dias lá na SRI. O tom dela é muito bom, porque assim, ó, o sim é sim, o não é não. E aí isso nos motiva até, ó. Chega lá, ministra, preciso disso, disso, daquilo. Não, isso não dá, Fábio. É bom que seja assim. Estou gostando muito, ela vai fazer muito bem para o governo. Está fazendo. Está fazendo. Ministro Carlos Fávaro, muito obrigado mais uma vez. Em nome do Paraná, eu agradeço. E conte com a gente. Obrigado. O que tiver de notícia. Gostei muito da entrevista, viu? Show de bola. Espero que vocês gostem também. Obrigado, João. Show de bola. Um abraço. Obrigado.